integrativa, com esse curso, que é o único do Brasil de medicina funcional integrativa, é ensinar os profissionais aos caminhos com segurança, saber exatamente aquilo que está fazendo para ter como nós temos receber essa prática, né, como se fosse recebendo a prática nossa, a bagagem, a experiência, não ter esses insucessos que são muitas vezes muito previsíveis, né, Fernando? E eu que já quero falar para as pessoas aqui, antes de a gente começar a falar sobre testosterona mesmo, que a segunda turma, então, do curso de medicina funcional integrativa, que é para profissionais de saúde, a lista de espera deve se encerrar hoje, porque já está nas ultimíssimas vagas lá, e são os que estão inscritos na lista de espera que terão oportunidade de se inscrever antes dos outros com valor promocional. Provavelmente sobrarão, se é que sobrarão vagas depois dos inscritos que estão na lista de espera, que a partir do dia 2, então, terão essa oportunidade. Se sobrarem vagas ainda, alguma coisa de vagas, lembrando que a lista de espera tem mais pessoas inscritas do que propriamente a quantidade de vagas, aí vão ser abertas aos outros profissionais de saúde que não estavam na lista de espera e talvez terão oportunidade, que é uma oportunidade realmente ímpar de aprender com hoje 20 professores, todos especialistas nas suas áreas em que darão as aulas, apesar da visão funcional integrativa, ou seja, do todo. Bom, para se inscrever, o link é na primeira página do meu Instagram aqui, né? Na bio, na descrição, tem um link. E esse link, então, a gente pode se inscrever ali para a lista de espera. É um canal, né, Vitor? Até para nós, né, que vivenciamos isso todos os dias, temos contato com esses mestres que estão dando aula, né? Mas sempre aprendemos muito, né? E podemos agregar na nossa prática clínica conhecimento desse time de experts. Realmente tu conseguiste formar, né? E tu foi o pioneiro dessa ideia incrível, né? Que é realmente um diferencial na carreira dos médicos, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que tu iniciaste falando da testosterona, né? E dizer que o grande problema, né, e os grandes mitos que acontecem e as grandes complicações que nós vemos se dá pelo abuso, né, e o mau uso da reposição hormonal, né? E isso também acontece porque o que nós vemos hoje é uma epidemia de hipogonadismo, que se dá por uma série de fatores, né? Principalmente relacionado ao que eu chamo de um descompasso evolutivo. O que seria isso, assim? A verdade, né, nos últimos 150 anos, nós tivemos grandes modificações nos hábitos, grandes hábitos alimentares, hábitos de vida, né, na exposição a agentes externos que causam disrupções no nosso sistema endócrino, e o nosso organismo é o mesmo metabolicamente do homem há 100 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, e não está adaptado a essas modificações que surgiram. Então, gerou um descompasso evolutivo entre toda essa evolução tecnológica, que nem sempre foi para o bem, né? Enfim, de hábito, né? Alimentícia, né? Alimentícia, principalmente, né? E o nosso organismo não acompanhou ainda, e vai demorar algumas gerações, eu acho, para conseguir acompanhar isso, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é que essa epidemia de hipogonadismo pode ser minimizada, pode ser corrigida, especialmente com a mudança de hábitos, né? Vou dar um exemplo aqui. Tá cortado, tá bom o sinal, o meu sinal? Eu tô vendo bem, cara. Tá. Eu acho que sim, ninguém falou nada. O teu para mim é que não tá muito bom, mas se vocês estão me vendo bem, tranquilo. Eu tô. Essa mudança, né, que aconteceu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui que é muito comum: pacientes com síndrome metabólica, com resistência à insulina. Invariavelmente, se esses pacientes não estão hipogonádicos, eles estão, pelo menos, com um nível de testosterona muito inferior ao que deveriam estar, né? E simples correções nesses hábitos, trazer esses pacientes para um ambiente mais original ao metabolismo deles, vai fazer com que a gente consiga
atingir níveis ótimos que deveriam ser para aquele indivíduo especificamente, né? Reduzindo também exposições a agentes externos, ao BPA, ao plástico, os pesticidas, né? A energia eletromagnética, né? A metais pesados. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga, então, melhorar, né, o equilíbrio hormonal desses pacientes sem a necessidade de já partir para uma reposição hormonal. Redução de peso, melhora da composição corporal, todos esses fatores, distúrbios hormonais, por exemplo, hipotireoidismo, também vai afetar a produção de testosterona. Então, a gente conseguindo equilibrar todos esses fatores, muitas vezes nem é necessário iniciar uma reposição hormonal. E aí sim, depois de ajustar tudo isso, que a gente vai, né, ver se esse paciente vai precisar fazer uma reposição hormonal, que deve ser feita dentro de níveis fisiológicos ótimos. Esse é a conduta, né, funcional integrativa que eu vejo, que é olhar o paciente como um todo, né, e não simplesmente vai lá, o paciente chegou com o exame alterado, ou com um exame que não está ótimo, ou com alguma queixa clínica, simplesmente já sai prescrevendo hormônio, né? E geralmente em doses suprafisiológicas, doses erradas, hormônios errados, outros esteroides de forma equivocada, que vão gerar as consequências, né, que podem ser simplesmente uma queda de cabelo, uma oleosidade a mais na pele, mas podem gerar consequências mais graves, principalmente nas mulheres, né, que a gente vê muito aí. Pois então, né, Fernando? Esse é um ponto muito relevante. O que eu escrevi, tem um livro escrito lá em 2014. Está lá atrás, não vou pegar porque eu estou com uma bermuda maravilhosa aqui, com uma camisa que eu estou. Mas, e lá eu tenho um capítulo que eu falo somente sobre testosterona para homens e outros somente para testosterona em mulheres. E lá eu já previ, em 2014, que o que aconteceria quando a gente sabe que algo agora está liberado, digamos assim, poxa, espera aí, nós estávamos enganados sobre os estudos anteriores, a testosterona é realmente um hormônio muito importante e a reposição feita da maneira correta para homens ou mulheres é segura e altamente benéfica para a saúde e para o bem-estar. Maravilha. Mas eu coloquei lá, a tendência do mundo é que os profissionais de saúde, sendo atraídos por essa informação, peguem atalhos. Não é assim o menos comum. É a mulher chegando usando um Acheron de 40 miligramas, 50 miligramas, que é uma dose que a gente prescreve para homem. Aí ela vem com um evento mal sucedido, que é óbvio que vai ter, não tem meios de se dar bem com essa dose. Não, mas eu estou me sentindo bem. Ela pode estar se sentindo até bem, talvez não tenha receptores suficientes para ter os efeitos colaterais, mas vai ter resistência insulínica, inclusive. Vai ter uma Isso que as pessoas estão contra. Exatamente, fora o bioacúmulo, né? E é o que a gente mais vê. Então, que era algo que eu previ, como eu te disse, né? Que é natural, passam a entender que é bom, não conseguem mergulhar na fisiologia hormonal, porque para prescrever qualquer linha de hormônio, esteroide, e esteroide nós estamos falando de uma forma aqui que todos vão pensar que é anabolizante, mas esteroide é um grupo de hormônios, e eu preciso entender pelo menos as principais conversões que vão acontecer.
Porque eu vou impactar. Eu não consigo, eu tenho uma frase que eu não mexo em hormônio androgênico sem mexer em outro. Eu não tenho como individualmente eu imaginar que eu vou prescrever isso e vai ficar como isso. Porque isso naturalmente vira outro, que vira outro, que vira outro. Então eu vou impactar em toda uma cadeia. É uma E orquestra. quando é uma orquestra. Quando o profissional de saúde não entende sobre isso, mesmo com o uso de fitoterápicos, né, Fernando? Porque se eu parto de um pressuposto que um fitoterápico, e que eu costumo até, dentro do curso, falar que é menos seguro do que usar uma própria testosterona. Eu não faço ideia do quanto que eu vou convergir realmente, quanto que esse fitoterápico, às vezes, vai me fazer produzir testosterona. Se eu estou usando algo e eu tenho uma crença de que esse algo estimula meus hormônios, ou seja, o quanto que eu vou estimular verdadeiramente uma testosterona, se for variável, eu não faço ideia, a partir da testosterona, o quanto vai chegar lá em 3-alfa-androstenediol, por exemplo. E é um problema. Então, às vezes é mais seguro, é um caminho em que eu preciso entender que pacientes e profissionais de saúde, que nem sempre aquilo que parece mais natural, uma planta, que não tem nada de natural para o nosso corpo, quando ela estimula um hormônio, quando ela faz esse estímulo, né? É o mais seguro. Tamanha é a segurança que a gente tem hoje da prescrição dos hormônios propriamente ditos, sem a necessidade simplesmente de estimular agora. É óbvio que o estímulo, numa forma de correção de hábitos, é um baita do negócio e é importantíssimo, crucial, fundamental. E se a gente for por um outro lado aqui, Andressa, a medicina inacessível é justamente o que a medicina funcional integrativa está tentando criar, acessibilidade, com a quantidade de alunos que a gente tem formados já, capacitados, e que estarão todos no site da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, ou seja, é horizontalizar, mais profissionais tendo esse acesso a esse conhecimento e esse conhecimento ficando acessível a vocês. Mas, por último aqui, né, Fernando, que é no momento em que eu entendo essas questões, né, e eu consigo, independente da minha área real de atuação ali, eu consigo, mesmo que prescrevendo o próprio hormônio, porque às vezes nós vamos ter que sair na frente prescrevendo, sem esperar melhorar, às vezes não tem nem estímulo para mudar, e está tudo certo. Mas, no momento em que eu tenho conhecimento que é fundamental da correção dos fatores causais, aí as coisas mudam em absoluto, e isso é o que a gente prega, que é a medicina funcional integrativa. Porque eu bato nessa tecla, né? Existem cursos maravilhosos para ensinar sobre terapia de reposição hormonal masculina, feminina, vamos falar de hormônios aqui, né? Mas tem um grande problema, que todos os cursos, quando de pessoas sérias, realmente, eles vão me falar que, olha, aqui é como se prescreve testosterona, assim, assim, assado, como é que se entende? No entanto, vocês têm que saber modulação do eixo hipotálamo pituitário adrenal, senão não tem como. Por quê? Porque é basal. Se eu tiver um excesso de cortisol, vou ter uma diminuição da produção provável de testosterona. Se o meu sono for insuficiente, a mesma coisa. Se eu não tiver boa modulação intestinal, se eu não tiver uma baixa resistência insulínica, ou seja, todas essas coisas, elas são agregadas de fitoterapia. Elas estão ali em conjunto. Mas não é o que as pessoas fazem. Os profissionais saem, fazem esse curso. Ah, eu sei modular intestino, só é um probiótico. Eu sei fazer o resto aqui, é só fazer aqui, mandar para algum lugar, fazer uma dieta. E não fazem o resto que é fundamental. Aí tem dois problemas. Primeiro, do sono, tá? Por exemplo, uma das principais causas de hipogonadismo masculino é a apneia, tá? Durante o sono, se nós temos episódios frequentes de hipóxia, nós acabamos não produzindo, no momento do dia onde a gente produz mais testosterona, não acabamos então produzindo adequadamente testosterona. Se a pessoa, se o médico, o profissional da saúde, avalia esse paciente só simplesmente pelo exame laboratorial, ele vai lá e dá a testosterona. Só que a testosterona, para alguns pacientes, piora a apneia, né? O que acontece? Sabe? Você tem que fazer essa avaliação global. E, sim, esse paciente pode precisar durante um período, ou mesmo usar de forma constante,
a testosterona, mas ele precisa também tratar a apneia, que muitas vezes passa por emagrecimento, melhora da síndrome metabólica, melhora dos hábitos, enfim, toda a parte nutricional, toda a parte da massa do bolo que eu brinco com os pacientes. Nós temos que cuidar da massa do bolo, não pensa só na cereja do bolo, nós temos que cuidar da massa. Então, esses fatores são importantíssimos que a gente leve, né? Mas uma coisa que a gente precisa falar, Vitor, que tu já citaste aqui, é da importância, né, de a gente manter níveis adequados de testosterona. Então, também perder o mito de que testosterona é fatal, de que testosterona é perigoso, né, de repor testosterona. Não. Pacientes com deficiência de testosterona têm risco aumentado de diabetes, têm risco aumentado de doença cardiovascular, tem risco aumentadíssimo de depressão, né? Pacientes com deficiência de testosterona têm queda na libido, ereções, redução das ereções matinais, redução da duração das ereções. Esse fator primordial para o bem-estar do homem, né? Enfim, para as mulheres, mesma coisa. Questão relacionada à osteopenia, né? Questão relacionada à sarcopenia, né? A gente sabe que músculo é a grande fronteira da longevidade, né? Músculo é saúde. Nós precisamos estar com músculos fortes, ativos, para envelhecer com qualidade de vida. E a testosterona é um hormônio anabólico, nos ajuda a manter uma boa massa muscular forte, ativa. Quando ela está muito deficiente, está em níveis inadequados, nós temos tendência, né, a ter uma dificuldade para manter nossa massa muscular. Então, e a questão do medo, né, que as pessoas relatam muito, a questão do medo do câncer, né, isso aí já caiu, gente, isso aí já é passado, né, a gente sabe hoje que isso aí não passa mais pela cabeça, nem mesmo dos médicos que têm mais cuidado com isso, né, as sociedades mesmo já estão nos guidelines citando que não há risco de desenvolver câncer de próstata, por exemplo, para quem tem testosterona. Pelo contrário, quem tem testosterona baixa tem risco de ter cânceres de próstata mais agressivos, né? Então, é isso também, né? Ao mesmo tempo que se tem que ter todo o cuidado para se prescrever, se tem que se cuidar de todas essas outras questões, no momento em que há indicação, tem que ser feita essa prescrição. É obrigatório que você faça essa prescrição. Por quê? Porque isso vai impactar positivamente na vida do seu paciente. Maravilha. E é importante também que as pessoas, tem muita gente interagindo aqui, que façam tem um discernimento básico aqui, vou falar para vocês. O que a gente está trazendo aqui é uma visão funcional integrativa, como o doutor Pedro colocou aqui embaixo, né? Funcional integrativo, que é a partir da visão do todo, eu consegui fazer prescrições mais assertivas e conseguir ter um paciente que eu não trato propriamente simplesmente aquele que recebo com uma baixa testosterona e aumento a testosterona e prescrevo. Não, fatores causais, até porque, digamos que o fator causal dessa testosterona baixa, vamos colocar aqui, para homem ou para mulher, seja um sono não reparador. E muitas vezes a pessoa não percebe. Vou dar um exemplo bem simples, né? O sono não reparador, ele aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, eu deixo de corrigir isso, eu deixo de corrigir doenças cardiovasculares. Aumenta perda de memória durante o dia, déficit de atenção, cansaço, fadiga durante o dia. Também deixo de melhorar essa questão e fico, às vezes, investindo só na testosterona. Não, mas a falta de energia, testosterona, testosterona, testosterona. Além disso, eu tenho naturalmente um aumento de todas as doenças crônicas, pela falta de sono reparador. Melatonina e hormônios do sono exercem uma ação anti-inflamatória, principalmente antioxidante, que é regulatória, que é vital, que é essencial. Então, todas as doenças crônicas, eu acabo não tendo o benefício, nem metade do benefício, nem um décimo do que a própria testosterona podia me dar, porque ela não vai conseguir cobrir todos esses outros problemas. Ela cobre pontualmente aquilo que está faltando para ela. Então, a diferença, e aí uma moça escreveu aqui embaixo, né, que é muito inacessível, depois falou assim, são caríssimos. Pois é porque, por que tu achas, eu vou pedir para ela aqui, para profissionais de saúde que estão aqui, que as consultas com esses profissionais são mais caras? São mais valiosas, aquilo que vale mais, a precificação é maior, porque é
o profissional de saúde não sai do lugar, às vezes, né? Com essa coisa. Ele não consegue dar valor a ele mesmo, porque ele não tem esse valor muitas vezes. Porque ele sabe que aquilo que vai chegar a ele, chegando um outro profissional que tem a mesma área, ou às vezes recém-formado, vai ser a mesma coisa. Para simplesmente receber o paciente e prescrever testosterona, desculpa, profissional de saúde, não precisa de médico. Vai na farmácia, não precisa de receita para comprar esse gel, esse creme de testosterona. Não precisa de receita. Você sai com uma receita lá. Para fazer isso, agora, para corrigir os fatores, para conseguir entender, realmente melhorar a qualidade de vida do seu paciente, de forma que ele te olhe diferente, assim, pô, aqui é diferente. Aqui eu tenho segurança para fazer uma reposição hormonal. Aqui eu tenho segurança porque eu entendi que tem outros fatores provocando e ele vai corrigir os outros fatores. Isso tem um valor. Uma Ferrari, para virar Ferrari, ela ficou inacessível. Ela é para menos, nem por isso ela vai fechar. Mas por isso ela puxa o mercado para frente. Por quê? Porque no momento que tem uma Ferrari, o mercado inteiro está querendo chegar lá próximo, lá para poder também almejar aquilo que a Ferrari tem. Uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas entendam é que uma consulta funcional integrativa é uma consulta que demora, que leva, né, a gente a entrar profundamente na vida dos pacientes, né? E não é à toa que esses pacientes acabam ficando nossos amigos, né, Vitor? No final, tu acaba criando uma relação muito mais próxima médico-paciente, porque tu passa 2, 3 horas, às vezes, com o paciente dentro da tua clínica, passando por toda a tua equipe multidisciplinar, né, para avaliar todos os aspectos da vida do paciente, porque é isso, gente, que faz a diferença. Infelizmente, a medicina, né, ela virou as costas para a prevenção, para a base, para a fisiologia, para causas das doenças, né? A medicina se transformou em medicina terapêutica, onde a solução toda, infelizmente, está nas farmácias. E nós não acreditamos nisso, né? Nós achamos que é importante os medicamentos para tratar sintomas, para tratar eventuais infecções ou enfim, patologias que não têm mais retorno, para controlá-las, mas a gente acha que a medicina é muito mais do que isso. A medicina, ela precisa focar na prevenção das doenças e que a gente pode viver muito mais e muito melhor. Não apenas muito mais, muito melhor. Então é esse o enfoque e para isso a gente precisa abordar vários aspectos da vida, vários pilares: nutrição, atividade física, sono, equilíbrio hormonal, deficiência de micronutrientes, exposição a agentes externos, vários fatores. Uma revisão geral de todos os sistemas do paciente, né? Isso, né, é um valor agregado. Não tem como, geralmente, o médico funcional integrativo não se submete a atender pacientes de convênio, porque, infelizmente, é impossível, não fecha essa conta, entendeu? Isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Porque muita gente vai assim, pô, mas aí será que eu tô na área tal? Será que eu vou... Por exemplo, eu estou na reumatologia, eu vou precisar... Para que eu preciso entender do todo? Né? De um curso inteiro de medicina funcional integrativa que vai ensinar todos os aspectos, desde intestino, neurotransmissores, testosterona, estrogênio e tal. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui nos comentários, a Juliana Coronado, por exemplo, ela é dermatologista. E ela é uma dermatologista que o paciente vai chegar a ela com uma queda de cabelo, por exemplo, usando testosterona, e eu tenho certeza que ela vai ser diferente das 99,999% dos dermatologistas. Que fariam o quê, Fernando? Não, tira essa testosterona. Que às vezes não tem nada a ver com a queda de cabelo. Ela vai lá, vai avaliar. Ou prescreve dutasterida, que eu não sei. Ou que é pior, não sei o que é pior. Que são duas coisas que é certeza que ela não vai fazer. Que ela vai atender, por quê? Porque é aluno da primeira turma, que vai atender, vai enxergar o paciente. Não, vem cá, vamos ver ferritina antes, vamos ver folato, vamos ver teus micronutrientes, vamos ver o nível de inflamação que você está, vamos ver quando é que passou uma Covid por você, hábito intestinal, modulação do sistema gastrointestinal, conversão para dihidrotestosterona, o porquê que de repente está convertendo mais ou menos, muda tudo. Ele é dermatologista, mas muda tudo. O que é mais valioso. É óbvio que o consultório vai bombar mais, que vai ter mais. Por quê? Porque o paciente, tudo que ele quer quando ele está usando uma coisa que está fazendo bem para ele,
Mas tirar essa coisa inadvertidamente, não tem que haver essa briga de profissional. Não, mas tira. Não sei quem disse que cai cabelo. Eu falei, então rasga meu diploma. Quem que disse que uma dose dessa vai cair cabelo? É difícil. Então, por isso que um curso desse capacita alguém para sair, para voar um pouco de cima e olhar ali embaixo assim, pera, eu não estou olhando só essa árvore que está na minha frente aqui. A vida não é cabelo. A vida é todo o metabolismo. Eu olho por cima e a árvore faz parte do metabolismo. E aí eu consigo mexer nisso. É muito diferente, né, Fernando? E é o que a gente percebe quando a gente entra para uma área dessa, né? É o que a gente percebe que acontece com os nossos pacientes. Eles passam e você, pô, mas peraí, agora eu entendi. Agora me clareou, porque quando a gente sabe, a gente explica. E Uma forma que tu identifica, né, o que é o caminho certo, o que traz. E aí, o resultado que os teus pacientes te trazem é tão gratificante. Vou dar um exemplo. Eu era um super especialista em cirurgia endurológica para remoção de cálculos renais. Né? Fazia 80 cirurgias por mês. O que acontecia? Os pacientes eu operava um ano, no outro ano eles tinham cálculo de novo, tinham cálculo de novo, tinham cálculo de novo. Chegou um ponto assim, pô, mas por que esses caras estão tentando cálculo? Ingerir menos sal e tal. uma potássio, bola pra frente. Mandava para o nefro investigar. Pô, daí, depois que eu acabei aderindo à medicina funcional integrativa, me formei e fiz diversos estudos nesse assunto, passei então a tratar de forma integral mesmo o paciente, absoluta. E o que aconteceu? Esses pacientes não tiveram mais cálculos renais, muitos deles não. Por quê? Porque aquele problema era metabólico. O curso, gente, que tem um monte de gente escrevendo aqui embaixo, é o seguinte: é a segunda turma do curso de Medicina Funcional Integrativa, que a partir do dia 2, me corrija, Xandão, se eu tiver errado, botou 22 aqui, é dia 2, estarão abertas as vagas para, inicialmente, para quem está na lista de espera.
parte dos melhores em cada área, na especialidade, para falar em profundidade da sua especialidade. E com isso, então, todos os alunos, eles têm acesso a tudo, na hora que quiser, do jeito que quiser, reassistir, assistir, com os slides em PDF, com as aulas transcritas, para que seja obrigatório o entendimento. É como se fosse uma nova medicina, né, Fernando? É engraçado, mas assim, é tudo reavaliado. Né, das coisas mais importantes para que eu me torne um profissional funcional integrativo. Tudo integrado. O que diferencia-se muito em profissional integrativo, justamente, que é aquele que costuma ter essa linha que a gente conversou antes, que é a prescrição sem um entendimento do todo, e às vezes uma prescrição que ou não traz benefícios, até às vezes pode trazer malefícios. Falando ainda sobre testosterona aqui, pessoal, né, Fernando? Em ambos os casos, homens e mulheres, né, a gente precisa acompanhar os exames, e acompanhar os exames é nunca acompanhar só a testosterona. Pela culatra, no momento em que eu percebo que existem pessoas que o problema é a conversão exagerada num outro hormônio. E que às vezes é como se fosse um imã. A gente coloca ali uma testosterona, por exemplo, e essa testosterona está totalmente convergida num outro hormônio. Ou seja, eu não tenho, muitas vezes, o resultado por conta disso. E é muito comum nessa nossa área, na medicina, ou na saúde, as pessoas prescreverem fitoterápicos. Vamos voltar lá para estimular. Buenas. Primeiro ponto, né? Não existe um fitoterápico que conseguiu comprovar realmente um grande potencial de aumento de testosterona. Alguns podem aumentar um pouquinho através de diminuição de SHBG ou aumento de androstenediona. Isso acontece muito comumente com mulheres, né, Fernando? Assim, pô, mas usei tribos terrestres lá, me usei, até me senti bem, mas caiu no meu cabelo. Perdeu a mão, né? A gente não sabia quanto ia converter. Então, acho importante abordar, né, esse ponto de fitoterápico. Quando a gente fala de hormônio de testosterona, nem sempre é mais seguro. E anunciar aqui, ter o prazer de fazer a live com esse grande amigo meu e também agora professor da segunda turma do curso de Medicina Funcional Integrativa, que hoje tem 22 professores ao total.
vai se aprofundar nesse tema lá, nas questões de risco prostático ou não, riscos cardiovasculares ou não, doses, etc., e vias de administração. Então, pode haver aulas ao vivo ao longo do curso também, para dúvidas, para casos clínicos, etc. E, e é isso. É isso. Primeira turma já se capacitando. Vamos encontrar com essa turma semana que vem aí. Então, algumas lives. São 11 vagas na lista de espera que são previdenciárias. Então, quem está na área da saúde aqui e não se inscreveu, já sabe que saindo da live aqui, estou aqui à disposição também no meu Instagram, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, né? Só mandar ali que a gente, dentro do possível, aí vai respondendo, tá bom? Nos vemos. Beleza. Beijo para a família toda aí. Aproveita o final de semana. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo final de semana. Márcio, abração, meu amigo.